Oi pessoal, aqui é a Ana Guasque, eu sou atriz, bailarina, diretora, escritora, produtora e estou aqui na TV Relacionamento. Venha assistir nossa entrevista. Olá, tudo bem? Meu nome é Aguinaldo Campos, estamos no primeiro programa da Conexão a Mais, aqui na TV Relacionamento, e estamos hoje com a Cristiane Souza, intérprete de Libras e secretária-geral da Nacional da Mais Brasil. Olá, Cris, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Sérgio? Bem. Que bom, prazer estar aqui, no primeiro programa. Isso! Cris, por favor, me fala um pouquinho de você, da sua vivência, como que você se tornou intérprete de Libras, vai falando aí. Vamos lá, Então, eu sou mãe de 4 filhos, tenho 49 anos, tenho 4 filhos, 4 netos. E a Josilene, a minha filha caçula, que hoje está com 20 anos, eu costumo dizer para ela que ela veio de intrometida e xereta. Por quê? Porque na época eu já tinha 3 filhos, de 12, 10 e 8 anos. E eu senti uma dor imensa e fui parar no hospital. E quando chegou lá no hospital, a gente fez exames e não deu nada, dores. Aí eu voltei no meu médico e falei para ele. E ele me pediu um ultrassom mais detalhado. E para nossa surpresa, a Josilene estava bem lá, já praticamente eu estava de 9 meses e ela embaixo da minha costela, do meu lado esquerdo. Então foi um susto grande quando eu descobri, porque assim, eu não tive tempo de fazer nada. Então era assim, você está grávida e daqui no máximo 2 semanas você vai ter que internar para a gente poder fazer o seu parto. Então foi um susto bem grande. E após 3 anos de idade eu descobri que a Josi era surda. E aí ela entrou num colégio, esse colégio ele exigia para que tivesse a bolsa de 100% gratuita. Os pais tinham que fazer Libras, então no caso eu vou fazer. Legal. Então a Libras entrou na minha vida, assim, eu fui aprender para me comunicar com a minha filha. Mas eu não imaginava que ia virar uma profissão. Legal. E quando surgiu a língua brasileira de sinais? A língua brasileira de sinais, que o pessoal conhece, é a segunda língua oficial do Brasil, então ela foi sancionada uma lei, que é 10.436, em 24 de abril de 2004. Mas ela chegou no Brasil em 1850, pelo até então o imperador Dom Pedro II. Nossa, bem lá atrás, né? Bem lá atrás. Legal. Bem lá atrás. E a língua então é universal? Não. Como não? A língua de sinais não é universal. Aqui no Brasil chama Libras, Estados Unidos LSA, língua de sinais americana. Nos países que falam espanhol, LSE, língua de sinais espanhola, LSM, língua de sinais mexicana. E no Brasil ela não é unificada também, ela não é nacional, ela é regional, ela tem sotaque. Nossa, que legal, que interessante. Legal mesmo. Quantos surdos mais ou menos nós temos no Brasil? Ou no estado de São Paulo? No Brasil, aproximadamente, no estudo do IBGE de 2010, a gente estimava mais ou menos 8 milhões. Nossa! Tipo, desses 8 milhões, tira 3,5% mais ou menos. Que aí é o do estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Nossa, é muita gente, né? Muita gente, né? Eu vejo pelo número de deficientes, né? Sim. No geral. Que eu costumo dizer, se quiser um presidente novo, um presidente bom, faça alguma coisa para a pessoa com deficiência. Com certeza. Se você fizer, você vai ter votos, né? Sim. E nós temos no Brasil um número de deficientes muito grande, né? 50 milhões, né? Isso elege um presidente. Com Isso certeza. elege um governador, um prefeito, não vários, né? E é essa a nossa luta, né, Fernanda? A gente luta para que, assim, a gente sempre brinca, se nós não formos vistos, não seremos lembrados. Então, essa é a luta constante das mães atípicas. Nossa, interessante, né? Bom, vamos falar de tecnologia. Hoje,
quais mais ajudam uma pessoa com deficiência auditiva? Vocês estavam dizendo há pouco que tem uma diferença do surdo para o deficiente auditivo. Isso. Explica pra gente aí como é que funciona isso. Então, pela lei, a gente fala deficiente, né? O deficiente auditivo, que nem a Josilene, ela é surda. Por quê? Ela nasceu surda. Então, se você quiser ofender um surdo, chama ele de deficiente auditivo. Né? Então, ele não é. Porque a língua materna dele, a primeira língua, é a Libras. Então, ele é pós-linguístico. Ele nasce, aprende a língua materna, que é a Libras, e depois o português. O deficiente auditivo, ele é pré-linguístico. A língua dele, a primeira língua, é o português. E aí depois alguns vão para Libras, outros não, preferem a oralização. Tá? Então, assim, o deficiente por quê? Porque ele perdeu em algum momento a audição. Seja pela idade, por uma doença, por um acidente, alguma coisa ali que fez com que ele perdesse a audição. Então, esse é o deficiente auditivo. E o surdo já nasceu praticamente sem ouvir praticamente nada. Interessante mesmo. Me diz uma coisa, agora mudando para o seu cargo de secretária-geral, né? Você mora em Carapicuíba. No que a Mais Brasil poderá ajudar Carapicuíba a melhorar um pouco o tratamento com a pessoa com deficiência? E, é claro, estão os deficientes auditivos e os surdos. E os surdos, com certeza. Eu acho assim, eu estou muito feliz de ter recebido o convite para fazer parte da secretaria. É a minha primeira experiência. E a Mais Brasil, eu acredito que ela veio para agregar muito em Carapicuíba, porque assim, é uma luta constante. Então, no nosso grupo de mães lá, são praticamente quase 500 famílias que a gente consegue atender de uma forma ou de outra. Mas nós precisamos fazer com que a parte pública, os políticos, entendam um pouco mais sobre a deficiência, sobre o que é a deficiência. Então, nós já fomos chamadas no município de loucas, quando a gente vai requerer os nossos direitos. Né? E só quem passa e sente na pele sabe como que é difícil essa luta constante. Então, com certeza, a ONG ela vai agregar muito, 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 e abrir muitas portas e fazer com que os políticos de Carapicuíba entendam que nós, mães de deficientes, temos os direitos, eles têm os direitos deles garantidos por lei, e a ONG chegou para fazer essa mudança no nosso município, com certeza. Que legal, que legal. Agora, voltando para a capital e para o estado, ou até mesmo o Brasil, o que você espera da Mais Brasil, o que ela poderá ajudar as pessoas com deficiência? Eu acredito que assim, a Mais Brasil ela chegou para fazer uma diferença, não só aqui no estado de São Paulo, não só lá em Carapicuíba, onde tem eu, a Priscila também, faz parte da Mais Brasil, mas no Brasil como um todo. Porque se a gente pensar aqui, a gente tem muito avanço e ao mesmo tempo não, no nosso estado. Aí você pega lá para o norte, para o nordeste, lá para o sertãozão, que avanço que eles têm? Nenhum. Então a Mais vai agregar muito e fazer com que essas pessoas enxerguem mais e saibam quais são os seus direitos, fazer seu direito valer mesmo perante as leis. Tá. É assim, a Mais Brasil, eu costumo dizer que nós brigamos direto com prefeitos, secretários, mas a nossa briga não é briga no formato verbal, né? Nós brigamos no papel e caneta. Sim. Mas também tem o entretenimento, tem o esporte, tem o lazer, tem tudo na Mais Brasil. Voltando ao surdo e ao deficiente auditivo, como que os surdos sentem a música? Através da vibração. Então, assim, se for uma música muito lenta, vai ser difícil com que ele entenda. A não ser que ele vá lá na caixinha de som, na televisão, coloque a mão para sentir. Mas, quando a música tem uma vibração mais forte, eles sentem através dos pés. Então, no chão. Alguns tiram os sapatos, põem o pé lá no chão, eles vão sentir a vibração, eles vão saber que música está tocando. Legal, legal.
Vamos aí para outra pergunta. Estou aqui com um questionário aqui, né? Porque são tantas perguntas, tantas dúvidas que nós temos, que eu pego uma lá em cima, uma lá embaixo e estou indo, né? Eu já misturei tudo aqui. Já, faz um switch, consegue fazer fluir. Então, aí, por que... Não, esse aqui já foi porque o termo surdo é incorreto, você já explicou, né? Então, vamos aqui. Educação. Esse é um tema... Educação, eu acho que vem lá da época de Dom Pedro ainda brigando pela educação. O que acontece? A Libras, ela, né, a lei foi sancionada lá em 2004, pelo Fernando Henrique Cardoso. Ela é a segunda língua oficial do Brasil. E a nossa luta é por que ela não entra nas escolas municipais, estaduais. O surdo, quando ele entra numa escola, ele tem o intérprete de Libras para acompanhar. O governo cede o intérprete de Libras. E por que não agregar? Se a gente tem o inglês como matéria na escola, que é, entre aspas, o inglês que é só verbos, essas coisas para aprender, por que não agregar a língua de sinais dentro da escola? Precisa agregar. Então, nessa parte da educação, a gente ainda está atrasado. Eu acredito, eu como mãe de surda, eu acredito que a gente ainda está atrasado. Porque, olha, a gente tem as leis, tudo, e assim, elas são cumpridas pela metade. No papel, quando lê lá, é tudo lindo, maravilhoso, mas na prática, ela vem sempre pela metade, sempre faltando alguma coisa. Então, eu vejo da seguinte forma, realmente a lei existe, né? A língua de sinais precisa ser implantada nas escolas, mas eu, como pessoa com deficiência, eu vejo muita dificuldade, mas a dificuldade não está no governo, né? Ele implantou e está aguardando a procura. A procura não existe, né? O que eu quero dizer com isso? Eu moro em Guarulhos. Em Guarulhos tem escolas estaduais e municipais. As escolas municipais, olha, não tem que reclamar. É rampa, é piso tátil, libras, né? Pelo menos em Guarulhos a gente consegue. Só que na escola estadual não tem nada disso. As escolas estaduais de Guarulhos, nenhuma são acessíveis. Nenhuma, né? As que eles colocam no elevador, enchem com sacos de lixo, com materiais diversos e acaba não funcionando. É por isso que eu te perguntei o que você espera da Mais Brasil. A intenção da Mais Brasil é fazer palestras, né? Chegar junto e perguntar, nossa, por que vocês não fazem uma rampa para facilitar o acesso do cadeirante, né? Por que não coloca piso tátil, né? São coisas necessárias. Será que não é isso que está faltando? Lá em Carapicuíba já é o contrário. As escolas estaduais têm acessibilidade, tem o tradutor de Libras, que vai acompanhar o surdo. A Josi estudava numa escola estadual, que eu tirei ela da particular, para ela ver a realidade daquilo. E nas municipais já não tem. Nossa! Já não tem. A procura, assim, os surdos, eles têm que estudar em outro, eles estudam quando pequeno em outro município, porque o município ele não oferece uma estrutura para a criança quando vai para a pré-escola. A gente não consegue, a gente não tem. Então, assim, está invertido, né? Para ver a diferença do que acontece lá no município. E assim, eu sou uma pessoa que eu brigo muito e luto muito para que a Libras seja implantada no meu município. Ela precisa ser em todos os lugares, mas eu falo do município onde eu moro, porque é uma forma de comunicação. Então as pessoas têm que entender que a Libras ela é uma língua. Ela não é aquele sinalzinho bonitinho que a gente vê na televisão, a janelinha e o intérprete só fazendo aquilo ali. Não, ela é uma língua. Ela é a língua própria do surdo. Importante, né? Então ela precisa ser implantada, ela precisa ser mais vista, ela precisa ser mais estudada, né? Então, assim, eu reclamo muito lá com os políticos sobre isso. Estuda um pouco sobre isso para que você fale com propriedade. E quando a gente for falar com vocês, a gente discute de igual para igual, porque não adianta eu explicar, falar, e a pessoa que está lá à frente não procurar saber o que acontece, como que é, por onde vai.
Então é sempre tudo difícil. Não dá, é difícil, não é difícil. É falta de vontade. Então você me disse no início que quando você soube que sua filha era uma pessoa surda, você teve que se adaptar, você teve que aprender. E você tem pretensão, né, futuras de se candidatar? Com certeza, com a próxima eleição aí. Opa, que legal! Que legal, que legal, né? Bom, qual a maior dificuldade nos dias atuais para quem só se comunica através das libras? É uma dificuldade constante, porque na verdade assim, eu vou pegar dos surdos mais antigos. Alguns, eles tinham que se oralizar, eles apanhavam porque não podiam usar a língua de sinais. Então a língua de sinais era considerada como se fosse um macaco. Então, por exemplo, se a Josi hoje tivesse com 50 anos, ela está com 20, e eu descobrisse lá atrás, ela não poderia usar. Ela teria as mãos amarradas na escola para poder falar. Então, por isso que a maioria dos surdos mais velhos falam, né? Porque eles eram obrigados a falar. E, então, é difícil porque hoje tem alguns surdos que não teve estudo. Então, eles não sabem se comunicar em Libras. E aí, vem aqui para você atender ele e você não consegue falar em Libras, você vai escrever. Ele não vai entender, porque ele não vai saber ler. Então, ainda existe muita barreira que precisa ser quebrada. Né? Então, assim, a gente tem aquela expectativa e a gente tem a realidade do dia a dia. Quando mostra na televisão, mostra a expectativa, mas quando você vai viver o dia a dia, a realidade é bem difícil. Nossa, perfeito. Bom, por favor, as suas considerações, pode passar telefone, pode passar endereço, pode... Fala bem rapidamente sobre a nossa feijoada da Mais Brasil. Pois é, dia 26 agora de abril a gente tem a nossa feijoada solidária, beneficente, vai ser lá em Osasco. Eu só esqueci o endereço agora que o seu Aguinaldo vai passar para vocês. Ó, 28 de fevereiro. Vem todo mundo com a gente, vem ajudar a fazer a diferença na vida de alguém. Precisamos muito da sua ajuda e que assim, cada feijoada vendida com certeza vai ajudar muito as pessoas que estão precisando e as pessoas não sabem o quanto que, assim, uma marmitinha de feijoada faz a diferença na vida do outro. Exatamente. Né? Não é? Bom, é mais empatia. Com certeza. Algum número, quer passar algum número, quer passar alguma coisa? Vou passar meu telefone aí, que é o único que eu tenho em particular, que é 11 984 73 9194. Para você que tiver alguma dúvida, ou que quiser aprender Libras, ou levar a gente para uma palestra, pode entrar em contato, ou então em contato com o seu Aguinaldo, e a gente está lá para ajudar e tirar dúvidas de vocês. Bom, eu sou Aguinaldo Campos, programa Conexão a Mais, aqui na TV Relacionamentos. Semana que vem tem mais. Até lá. Preciso só agradecer a escola que me liberou, onde eu dou aula, a Wecamp, que é uma escola de inglês, e a única escola que tem Libras em Carapicuíba. E a Suzana divulga muito, muito, muito o nosso trabalho lá no município sul. Duda, muito obrigada. Muito obrigado, Suzane. Obrigado mesmo, hein? Valeu.